Prezados amigos e irmãos, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. Mais uma vez, somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em mais alguns minutos, juntamente na sua companhia, para refletirmos, meditarmos, compartilharmos as verdades da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E hoje, como você pode ver ali já na descrição, no título deste vídeo, eu quero falar um pouquinho para responder essa pergunta que está escrita ali, que está registrada ali. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Então, certamente, eu e você já ouvimos muitas coisas a esse respeito, muitos pontos de vista, muitos conceitos, muitas definições sobre a questão da maldade do homem, da maldade do mundo, da presença do mal no mundo. E com certeza, respeitando aqui todas as filosofias, as religiões, cada uma tem uma forma de entender a questão do mal. Algumas nem creem que o mal existe, Tem algumas correntes filosóficas que dizem que o mal é imaginário, Não, a maldade não existe, o mal é algo que está na mente, na cabeça do ser humano, e ele é algo que não existe. É um ponto de vista. Alguns outros têm uma outra maneira de entender a existência do mal. E eu quero hoje, então, responder a nossa pergunta, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Mostrar um pouquinho, compartilhar com você o que a Bíblia nos mostra a respeito dessa questão do mal e do pecado, Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui e compartilhar com você para nós refletirmos é que o mal que existe no mundo é uma realidade. Todos os dias nós estamos vendo aí coisas ruins acontecendo no sentido do ser humano, a prática de atos malignos, atos até atrozes, atos que nos deixam até, muitas vezes, perplexos. E nós nos perguntamos, como um ser humano é capaz, como uma pessoa, é capaz de praticar tais coisas, tirar a vida do seu próximo, do semelhante, destruir, quebrar as coisas, não respeitar a natureza, destruir a natureza, matar os animais, praticar a mentira, o ódio contra o seu semelhante. Então, olhando no nosso dia a dia, e sendo também bastante honesto, sincero, nós não temos como dizer que o mal não é uma realidade. O mal é uma realidade, está presente no mundo em que vivemos, e todos os dias, eu e você, nos deparamos com as notícias, os noticiários, e vemos a que ponto, muitas vezes, chega a maldade do ser humano. Mas como a Bíblia, como Deus, Ele nos explica essa questão do mal presente no mundo. Então a Bíblia vai usar uma palavra que você também já ouviu, certamente ouviu bastante, eu também mencionei no início do nosso vídeo. A Bíblia chama o mal de pecado. Ou seja, o pecado, quando o homem pratica o pecado, ele dá vida, ou ele materializa, o mal. Então, para Deus, segundo a Bíblia, a prática do pecado, ela vai dar, origem a todo tipo de maldade, a todo tipo de atos, que se opõem ao bem, que se opõe à vontade de Deus. Porque Deus, como nós vimos no vídeo anterior, que eu gravei aqui, falando sobre o Deus Criador, Ele é perfeito em todos os seus atributos. Então, Ele é perfeito amor, perfeita justiça, é perfeita bondade, Ele é luz, nele não há trevas nenhuma. Então, o mal, ele é o oposto disso. E Deus, na sua palavra, Ele usa essa palavra, pecado. Pecado é
a prática, né? A prática do pecado, ela origina ou ela torna realidade o mal na vida do ser humano. Como entendermos isso um pouquinho mais em relação a essa visão ou esse ensinamento que Deus nos dá a respeito do pecado segundo a Bíblia? Então, eu vou falar aqui um conceito de pecado que eu entendo ser bem simples e objetivo, né? Podemos falar várias coisas aqui sobre o pecado, né? Mas como eu me proponho sempre de uma maneira clara, né, concisa, objetiva e simples para que você entenda, para que possamos juntos de uma maneira bem singela refletirmos as verdades bíblicas, eu sempre vou procurar trazer de uma maneira bem simples para que nós entendamos, né? Para que eu e você entendamos e você possa realmente ir assimilando os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Deus para a sua vida. Então, para Deus, o que é o pecado? Como nós podemos definir? O pecado é quando o homem pensa que pode viver uma vida independente de Deus, do verdadeiro Deus, né? E o homem age, ou seja, tem ações, né? Pratica ações que se opõem à vontade de Deus, a qual está expressa na Bíblia. Então, 2 pontos chaves aqui para nós entendermos como Deus nos ensina em relação ao pecado. O que é o pecado, então? É quando o ser humano deixa Deus de lado na sua vida. O ser humano pensa, né, que pode ter uma vida sem o seu Criador, independente do seu Criador, né? E essa decisão dele faz com que ele pratique ações que se opõem à vontade de Deus expressa na Bíblia. Então, aí você pode me dizer assim, não, irmão Ivan, mas eu posso não crer em Deus, um exemplo, né, e ser bom, não é isso? E praticar só coisas boas. Pois é, meu amigo e minha amiga, mas quando nós estamos separados de Deus, nós perdemos o referencial, o discernimento daquilo que verdadeiramente é bom e daquilo que verdadeiramente é mal. Ou seja, o ser humano sem Deus, em outras palavras, pode estar praticando atos que, aos seus olhos, são atos bons, são atos positivos, mas aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, aos olhos daquele que está muito acima de nós e que é muito mais inteligente, tem uma inteligência infinitamente superior a nós, aqueles atos podem estar sendo reprovados pelo Deus Criador. Então, o grande detalhe aqui é que quando o homem escolhe viver uma vida independente de Deus, como se o seu Criador, aquele que o criou, não existisse, o homem ele perde o referencial da sua vida. Deus é o nosso referencial, porque, como eu disse, Deus é perfeito em todos os seus atributos. Se você quiser saber o que realmente é bom, Deus é o referencial. Se você quiser saber o que realmente é puro, o que realmente é correto, Deus é o referencial. A verdadeira justiça, Deus é o referencial. A verdadeira bondade, Deus é o referencial. Então, quando o homem escolhe viver uma vida sem Deus, como se Deus não existisse, ele perde esse referencial. E os seus atos, as suas atitudes, a sua vida diária, aquilo que ele faz diariamente, pode ser que até os seus olhos, né, esteja tudo bem. Mas, aos olhos de Deus, aquilo pode estar sendo reprovado. E aí entra aquilo que eu falei, o pecado. Ou seja, uma vida independente de Deus, quando o homem escolhe viver uma vida desprezando o seu Criador, independente do seu Criador, e, como consequência disso, os seus atos, as suas atitudes, estarão, em grande parte, ou a boa parte delas, em oposição à vontade de Deus. Aquilo que eu estou falando, se caso você fique com dúvida, alguma coisa que eu falei e você não entenda, por favor, coloque nos comentários.
Tenha plena liberdade de registrar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão ali, né? Nos comentários, ou envie por e-mail naquele endereço ali do e-mail que está na descrição do vídeo. Envie a sua dúvida, a sua pergunta, que eu, com muito prazer, com muita satisfação, estarei lhe enviando uma resposta com total base na palavra de Deus. Outro ponto importante aqui, que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos fala, é capítulo 14, né, e versículo 23, a segunda parte do verso 23, diz que assim, que tudo que não provém da fé é pecado. Então, complementando aquilo que eu já disse, tudo que não vem da fé, a Bíblia diz que é pecado. A fé é a confiança irrestrita em Deus. É a certeza que Deus nos ama e que cuida de nós. E a fé também pode ser entendida, meu querido e minha querida, como fidelidade. Se eu digo que eu tenho fé em Deus, uma verdadeira fé em Deus, eu estou dizendo que eu tenho confiança em Deus plena, que eu tenho certeza plena que Deus me ama e cuida de mim, e que eu me esforço para ser fiel em fazer a vontade de Deus, em obedecer à vontade de Deus na minha vida. Então a palavrinha fé, no contexto bíblico, ela pode também ter esse sentido de fidelidade, ou seja, eu procuro, né, além de crer em Deus de todo o meu coração, 100%, eu procuro também ser fiel a Deus, ou seja, obedecer à sua vontade em toda a minha maneira de viver, não é? Então tem esse texto que diz que aquilo que não vem da fé, ou seja, aquilo que você faz independente de Deus, ou seja, não tendo a fé em Deus, não tendo a fidelidade em Deus, a Bíblia diz que é pecado. Mas aí você pode, irmão Ivan, eu não creio em Deus, mas eu não posso ser bom assim mesmo? Vamos lembrar da nossa pergunta? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Aí eu acho que você vai entender um pouquinho mais. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, né, o livro das origens, existe uma narrativa ali que mostra o primeiro pecado de Adão e de sua esposa Eva. Então o primeiro casal criado por Deus, que são os nossos primeiros pais, né? Toda a humanidade descende de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Eles, no capítulo 3 do livro de Gênesis, tem a narrativa do primeiro pecado que eles praticaram. Então, de uma maneira bem resumida, né? Bem objetiva, né? Eu vou resumir a narrativa. Deus deu uma ordem para Adão. Daquela árvore você não deve comer. Pode comer todas as árvores aqui do jardim, aquela ali você não deve comer do seu fruto. E Adão e a sua esposa desobedeceram a ordem de Deus. Então o fato aqui do pecado, meus queridos, meu prezado amigo e minha prezada irmã e amiga, a questão aqui não é o ato de comer do fruto da árvore. Mas é errado comer o fruto de alguma árvore? Não. O erro, ou o pecado aqui, está na desobediência à ordem de Deus. Então Deus deu uma ordem, não faça isso. E Adão desobedeceu. E Eva desobedeceu. Então é aquilo que nós falamos. Eles quiseram ser independentes de Deus. Eles quiseram agir pelo seu próprio entendimento, né? Da sua própria forma, da sua própria maneira de pensar. Quiseram ser independentes de Deus. E aí, na desobediência deles, então eles praticaram o pecado e ficaram então separados de Deus. Perderam a comunhão com o seu Criador. E aí você ainda pode dizer, tudo bem, mas foi Adão que pecou, foi Eva que desobedeceu. E o que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? A desobediência do primeiro casal lá no Jardim do Éden. Vou fazer uma pequena ilustração aqui para que você e eu entendamos melhor essa questão. Porque eu e você herdamos o pecado de Adão e Eva. Porque a Bíblia nos mostra que não sendo eu e você que praticamos aquele pecado lá do Jardim do Éden, né?
desobedecemos a voz de Deus, por que nós, como descendentes de Adão, recebemos essa herança? Ou seja, recebemos a herança do pecado em nossas vidas. Por quê? Vou fazer uma pequena ilustração. Imagine que existem dois reinos. O reino A, que é o reino de luz, o reino de bondade, o reino de amor, com o seu rei, e o reino B, que é um reino de trevas, de ódio e de maldade, que com o seu rei. O reino A e o reino B estão em constante guerra. O reino A, que é o reino da luz, o reino B, que é o reino das trevas, estão em constante guerra. E, em determinado momento, todos os cidadãos, os habitantes do reino A, tornam-se escravos do reino B. Todos os cidadãos do reino A, que é o reino de luz, o reino de bondade, tornam-se escravos do reino B. Pergunta a você: todos os descendentes, a geração daquelas pessoas que foram escravizadas pelo reino B, que nascerem ali dos seus pais que já são escravos do reino B, o que eles serão? Eles são filhos de escravos, porque os seus pais foram escravizados nesse exemplo que eu dei, pelo reino B. Os seus filhos serão também escravos. Me fiz entender nesse sentido? Ou seja, eles não cometeram nenhum erro. Eles, quando seus pais foram escravizados, eles nem eram nascidos, vamos dizer assim, né? Mas todas as suas gerações que virão depois dos seus pais que foram escravizados, que são escravos, todos os que vierem depois serão escravos, porque já estão nascendo como filhos de escravos sob o domínio, de um senhor, nesse exemplo do rei e do reino B, que os escravizará, porque eles nasceram escravos, são filhos de escravos. Então, nessa analogia, o que nós percebemos? Que nós herdamos de Adão o que a Bíblia chama de natureza caída, de natureza má. Nós herdamos. Não há como fugir disso. É como o filho do escravo que eu acabei de exemplificar aqui. Ele já nasce escravo. Ah, mas eu não queria ser escravo. Não, meu filho, você é escravo. Você é filho de escravo, você já nasceu sob a escravidão, você é escravo. É claro que essa analogia ela não é 100% perfeita, É apenas essa comparação para a gente entender essa questão de por que nós herdamos o pecado, ou a natureza inclinada para o mal, de Adão. Mas aí você pode perguntar assim para mim: mas, irmão Ivan, mas o reino A, que é bom, é luz, ele não é muito mais poderoso, muito mais forte, muito maior do que o reino B, que é o reino das trevas? Positivo, é muito maior, muito mais poderoso e é sempre vencedor o reino A. Mas então por que os cidadãos deste reino foram escravizados pelo rei das trevas? E o rei do reino A é muito mais forte, muito mais poderoso do que o rei do reino B. Por quê? Porque voluntariamente os cidadãos do reino A desobedeceram à voz do seu bondoso rei e se colocaram numa posição fora daquilo que o seu bondoso rei os orientou, e eles foram capturados pelo rei das trevas, do reino B. Então não foi porque o reino B é mais forte, que o rei do reino B é mais forte do que o A, que foi lá e arrancou-os à força do domínio do rei do reino A. Não. É porque os cidadãos do reino A, espontaneamente, voluntariamente, em desobediência ao seu rei, o rei bom, que é o rei A, eles saíram e desobedeceram, foram para um local que não era para ir, e o reino B, o rei das trevas, veio e os capturou. Entenderam, meus queridos? Então, essa analogia, ela nos traz justamente uma ideia de por que todo ser humano é pecador. Nasce com a natureza pecaminosa, nasce com a natureza inclinada para o mal. Porque isso é herdado de Adão, lá o primeiro casal, Eva, que Deus criou.
Eles desobedeceram, sem dúvida. Eles foram desobedecendo. Deus disse que não era para fazer e eles fizeram. Mas a partir daí, que eles ficaram separados de Deus, todos nós já nascemos separados de Deus. Todos nós, os descendentes de Adão e Eva, já nascemos separados de Deus. Já nascemos inclinados para o mal. Já nascemos com a tendência de praticar o mal. Ou seja, todos nós já nascemos escravos do pecado. Como aquele exemplo dos filhos da geração dos pais que foram escravizados pelo rei do reino B, o rei das trevas. Eles já nascem escravos, então eles nascem e serão escravos, porque já nasceram de pais que são escravos. Em virtude dessa natureza, desse pecado, né, em que nós herdamos, que nós já nascemos separados de Deus, precisamos então de quem? De alguém que nos liberte. Precisamos de um libertador. Não é? Precisamos de alguém que nos tire do poder do pecado, do poder das trevas, nos liberte da natureza que nós temos em nós mesmos já, que é intrínseca ao ser humano. Nos liberte dessa natureza caída e nos restaure a ter comunhão com Deus novamente. Este é o desejo de Deus. Então, Deus, no seu perfeito amor, na sua perfeita justiça, na sua infinita bondade, Deus quer que o homem se reconcilie com Ele. O homem está separado, né? A humanidade está separada de Deus, mas Deus quer que o homem se reconcilie com Ele. Mas o homem por si só não tem força, não tem poder, não tem condições de se libertar da escravidão da natureza caída, do pecado em que ele se encontra. Então, ele precisa de um libertador. E esse assunto do libertador, né, de como Deus proveu, como Deus providenciou um libertador para proporcionar ao homem a possibilidade, a oportunidade dele ser livre do pecado, dele ser livre da escravidão da sua natureza caída, é um assunto que nós falaremos no próximo vídeo. Eu aqui estou buscando sempre a orientação do Espírito de Deus para que Ele nos oriente e nos ensine, tanto a mim quanto a você. Então esse assunto do libertador nós falaremos em um próximo vídeo. Certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? Paramos por aqui hoje. Não se esqueça de, se assim desejar, dar o seu like. Se você quiser dar o seu like neste vídeo. Também se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, aqueles que você desejar também, que essa mensagem chegue até eles. Tenha plena liberdade também de compartilhar este vídeo com seus amigos. Tudo bem? Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia mais uma vez. Que Deus continue nos ajudando, iluminando a sua vida, iluminando a minha vida, para que juntos possamos aqui continuar compartilhando e recebendo de Deus os seus preciosos ensinamentos. E lembre-se, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até nosso próximo vídeo.